Sejam todos bem-vindos à celebração comunitária da Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, que se reúne aos domingos nesse lugar para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para dizer o quanto Ele é grande e o quanto Ele tem sido o Deus das nossas vidas. Antes da gente começar a nossa adoração comunitária, eu queria lembrar que vários casais da igreja, na verdade 30 casais, mais o pastor, eles estão em retiro, né? O retiro de casais esse fim de semana. Então por isso você vai olhar para os bancos aí e ver alguns buracos que pertencem a algumas pessoas, né? Que tem pessoa que senta no mesmo lugar, você acha até que aquele lugar, né, é dela e tal. Então você vai ver aí nos bancos alguns buracos que são essas famílias, né? Que Deus esteja abençoando eles lá no retiro de casais, falando muito ao coração deles. Pediram apenas para eu lembrar que neste próximo final de semana, no sábado, no dia 26, terão duas programações especiais com a UCP e com a SAF, né? Ambas as programações na casa aqui ao lado. Então vamos começar a nossa adoração. Abra, por favor, a palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versos de 11 a 13. Apocalipse capítulo 5, versos de 11 a 13. Vamos todos ler juntos? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém, glória a Deus. Essa é a visão que o apóstolo João, quando estava em exílio, viu. No céu ele viu uma grande proclamação, um grande louvor, uma grande adoração a Deus. Quando ele olha para a terra, ele vê também uma grande adoração a Deus. Todo ser que respira louve ao Senhor. Haverá o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus, o nosso Pai. E é por isso que a gente se reúne. É por isso que a gente celebra o nome do Senhor em conjunto. Porque a gente quer se unir a esse grande coral que está descrito por João de maneira maravilhosa no Apocalipse. Um povo que adora ao Senhor. Que seja essa a nossa marca, que Deus nos abençoe ao longo desse culto. Um cântico bastante antigo, hein? Vamos cantar junto? Eu te amo, ó Deus, e com minha voz já adorarei, ó meu Rei, e te entoarei. Sim,
Já deu para a igreja relembrar ou aprender. Vamos cantar junto, vamos ficar de pé. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz adorarei, ó meu Rei, e te entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Só a igreja cantando, hein? Um grupo bem baixinho e a igreja cantando. Eu te amo, ó Deus. Com minha voz eu quero exaltar o nome do Senhor. Eu te amo. Com minha voz Te adorarei. Adora o Senhor nessa manhã, querido. Senhor, nós entoamos louvores ao Teu nome nessa manhã, porque o Senhor é deleitosamente digno de receber todo louvor, toda canção, toda expressão de arte. O Senhor é digno, Senhor, de receber tudo. É por isso que nós humildemente nos achegamos ao Senhor, para Te entregar por meio de cânticos, por meio de poesia, aquilo que o Senhor graciosamente nos deu, todos os nossos dons, talentos, a nossa voz, a nossa vida, queremos devolver ao Senhor nessa manhã, em culto, Pai, santo e precioso na Tua presença. Que seja um doce, doce som, Senhor, aos Teus ouvidos, que seja aroma agradável às Tuas narinas, Senhor, não por nós, não porque é algo em nós que seja precioso ou valoroso, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz. É confiados nele, ó Pai, e nos méritos dele, que nós nos achegamos ao Senhor nessa manhã. É confiados que somos agora puros, salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. É que nós nos rendemos ao Senhor e Te oferecemos tudo isso, ó Pai, em pureza e em beleza, porque Ele nos tornou puros e belos pelo Seu sangue. Então é confiados, Deus, nos méritos de Jesus, que nós nos achegamos ao Senhor. E queremos entoar ao Senhor um doce, doce som, cantando ao Senhor, elogiando o Teu nome, Senhor, falando bem do Senhor aqui nesse templo, lá fora, para todo mundo, para todas as nações, até que toda língua confesse que o Senhor é digno, que o Senhor é justo, que o Senhor é bom e que o Senhor é merecedor de todo louvor. Aceita o nosso culto, ó Pai, não por nós, mas por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 até o 7. Evangelho de João, no capítulo 21, versículos de 1 a 7. Vamos fazer uma leitura alternada.
Eu começo com os versículos, vou seguindo com os versículos ímpares e os irmãos com os pares. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhes Jesus: filhos, que tendes aí? Alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Só até aí, só até o 7. Esse é um contexto de extrema tristeza para os discípulos. Jesus havia morrido. Eles ficaram na dúvida se voltariam às suas atividades normais ou se aguardariam que algum milagre acontecesse. Todos os discípulos estavam muito tristes. Um deles mais ainda, Pedro, porque o havia negado. E Pedro, cansado de ficar dentro de casa, olhando um discípulo para a cara do outro, Pedro volta à sua atividade e fala: vou pescar. E ele é seguido por alguns discípulos e durante toda a noite eles nada apanham. E aí Cristo se apresenta a eles, ressurreto, e diz: filhos, eles lá no mar, né? Vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles falam: não, a gente passou a noite toda pescando e não conseguiu nada. Daí o Senhor Jesus disse: ó, lança a rede do lado direito do barco. E quando eles apanharam, eles relembraram que aquele milagre já havia acontecido outra vez. E João, o discípulo a quem Jesus amava, disse: é o mestre. Pedro, completamente envergonhado, se lança no mar, porque ele havia negado o Senhor. E esse encontro face a face com o Senhor, ele sentia que seria uma grande perda para a vida dele. Essa mesma sensação, sem ter negado Cristo, teve o profeta Isaías, quando ele esteve diante do Senhor, e ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador, que habita no meio de pecadores, e meus olhos contemplam o Senhor da glória. Ai de mim. Então, irmãos, quando a gente se reúne para adorar em secreto ou coletivamente, e a gente começa a adorar esse Senhor que é santo, esse Senhor que é digno, esse Senhor que é todo poderoso, esse Senhor que é todo amor, mas também é todo justiça, os nossos corações podem ser tomados de um grande temor por causa do nosso pecado. E eu queria que a gente passasse um período de tempo agora confessando ao Senhor os nossos pecados, porque a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e não há pecado algum que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Vamos passar um período orando, que você peça ao Senhor para sondar o teu coração, aquilo que você fez, pecou por ação ou por omissão, e coloque-se diante de Deus para que o Senhor possa então, com o sangue de Jesus Cristo, nos lavar e nos purificar de todo pecado. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua glória, diante do Teu poder, diante da Tua majestade, só nos resta o corar de vergonha, Deus.
Eis aqui o teu povo diante do Senhor, ó Deus, ciente, ó Deus, consciente de seus pecados, de suas faltas, de suas falhas, mas também, Deus, confiantes e certos de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é totalmente suficiente para nos lavar e nos limpar de todo o pecado, e nós damos glórias ao nome do Senhor por causa disso. Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que não haja entre nós ninguém sentindo culpa que não seja confessado diante do Senhor. Que não haja entre nós, ó Deus, ninguém que se sinta o menor, ninguém que se sinta totalmente incapaz, sem confessar ao Senhor as suas faltas e as suas falhas, ó Deus. Porque o Senhor é um Deus que perdoa todos os pecados. O Senhor é um Deus que sara todas as enfermidades. O Senhor é um Deus que nos livra da nossa angústia. O Senhor é um Deus que nos livra do nosso sentimento de culpa, da nossa autocomiseração, da nossa autopiedade. E o Senhor nos mostra um caminho livre através do véu, que foi a carne de Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por os nossos pecados, ó Deus, e por isso nós nos achegamos ao Senhor. Que o sentimento, ó Deus, da culpa pelo pecado não nos deixe, ó Deus, nos sentir derrotados, mas que a gente confesse, que a gente se arrependa, que a gente mude de vida, ó Pai, e que a gente confesse tudo diante do Senhor, ó Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e para que o perdão de Cristo nos alcance totalmente, Deus. É o que nós te clamamos em nome do teu Filho Jesus, Deus. Vou pescar, parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe o homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade, aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Aleluia, porque o Senhor Jesus nos busca na hora que a gente desiste de tudo e vai pescar. Glória a Deus, nas maiores alturas, porque o Filho deles fez carne e veio à terra atrás de nós
na nossa pescaria, para nos salvar, para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar da culpa que nos assedia todos os dias e que não nos deixava nos relacionar com o Pai bondoso. E por isso nós cantamos, nós glorificamos o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Lê o Salmo 95, de 1 a 3. Salmos 95, de 1 a 3. Vamos ler esse salmo juntos? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. A igreja, por favor, leia de novo esse salmo, bem forte. Vinde. Aleluia. O Senhor Deus é o Deus supremo, acima de todos os deuses. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Elevo minhas mãos no santuário. A igreja é bem forte. Elevo minha voz. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Aleluia. Certa vez perguntaram para Cristo qual era o maior mandamento, já que eles tinham 10. E o Senhor Jesus disse: olha, ama o Senhor de todo o teu coração e ama o teu próximo como se fosse você mesmo.
Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor. Somos e temos. Ame ao seu próximo. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse esse mais em você. Amém. Nós queremos ensinar um cântico para a igreja, talvez alguns já conheçam. A gente vai cantando e vai repetindo algumas vezes, e aí a igreja vai assimilando esse cântico e nós vamos adorar. É um cântico que fala do Emanuel, do Deus conosco, do Deus que se fez carne, que habitou entre nós, abriu mão da sua glória e morou com gente que nem a gente, gente de carne e osso, gente que sai para trabalhar, gente que volta para descansar, gente que almoça, gente que janta, gente como nós. Mas ele, esse amor, se encarnou e morreu por nós e sofreu por nós. É sobre isso que nós vamos cantar e nós vamos adorar o Senhor por causa disso, porque ele é o amor encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compartilhar. Vamos lá, teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus
a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. A igreja, sozinha essa parte de novo, hein? Teu amor. Em Jesus, nos deu a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos sua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Vamos aprender a segunda parte? A passagem para chegar nela. Tanto pra compartilhar. Essa parte agora, ó. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos sua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Vão ele todo, a igreja, ele todo bem baixinho. A igreja, hein? Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos sua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que da boca de pequeninos, né, brota o perfeito louvor. Vocês viram que da guitarra também, né? O próximo cântico que a gente vai cantar, na verdade, é um hino, o hino 159, Bondoso Amigo. E a gente queria que você aproveitasse, quem quiser se sentar, pode se sentar, tá? Queria que vocês aproveitassem essa oportunidade para trazer a sua oferta, aquilo que você já separou ao longo da semana ou do mês, para adoração. O hino é o 159, Quão Bondoso, que fala da bondade do Senhor.
Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos lhe desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. A gente queria chamar aqui à frente as crianças, o pastor Iranildo também, que vai trazer a palavra para a gente essa manhã. Aqueles que estão também aniversariando essa semana, vem aqui também para a gente orar, aniversários de casamento também. E queria também que a gente orasse pelos enfermos, né? O nosso irmão Ismael falou que a irmã Raquel está hospitalizada aqui no Aparte, está recebendo visitas, né, Ismael, das 13 às 21 horas, aquele irmão que quiser lá, né, compartilhar um pouco com a irmã, visitar. A mãe também do nosso irmão Fabrício, né, também está hospitalizada. O pai da nossa irmã Adriana, né, do Ministério de Louvor, que a gente aproveitasse esse instante agora para orar, pedir ao pastor Iranildo, que vai trazer a palavra, que ore pelos enfermos, pelas nossas crianças e pelos aniversariantes. Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso na tua presença. Obrigado porque o Senhor falou ao coração dos irmãos enquanto eles estudavam a tua palavra. O
Senhor falou conosco enquanto cantávamos aqui para a tua glória. Obrigado pela entrega de Jesus, esse verdadeiro amigo que se entregou por nós, que à direita de Deus intercede por nós, que é o mediador justo e que está intercedendo por cada um desses que estão enfermos. Obrigado, Deus, porque estamos certos de que Jesus está cuidando, amparando, protegendo, visitando cada um dos nossos queridos que estão vivendo esse período de enfermidade. Nós que te rogamos, Deus, que tu abençoe cada um que celebra mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio, que tu renoves sobre cada um a tua bondade, a tua graça, tuas misericórdias. E sobre as crianças, mantenha, ó Deus, cada uma delas crescendo, orientadas pelos seus pais a te amarem, a viverem para a glória do teu nome, a terem o Senhor como seu bem mais precioso. Guarda cada uma dessas crianças, livre-as do mal, guarde-as de tropeçar e sustente-as sempre. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Me ajuda aqui, rapaz. Dá uma moral para mim. Você só dá uma moral para eles, né? Queridos irmãos, bom dia, na graça e na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. É muito bom celebrar com vocês novamente. Fazia um tempo que eu não vinha para o lado de cá e confesso que sentia muita saudade e fiquei muito feliz quando o Ronildo falou assim: tem duas datas. Deu uma vontade de ser egoísta e dizer para ele assim: pode deixar as duas. Mas tem uns compromissos lá no lado de lá, né, lá no Paú, mas foi com muita alegria que quando ele fez o convite eu aceitei, e quando ele me falou que o Glauter ia estar aqui depois, logo à noite, eu falei: então eu vou duas vezes no mesmo domingo, eu vou de manhã e vou à noite para ouvir Deus falando conosco por meio do Glauter e ver o Glauter, que é meu amigo. E hoje vocês vão ouvir dois sotaques diferentes. Em alguns momentos a gente se encontra no sh, 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 mas no ti, ti, ti não, nem no di, 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 porque o Glauter é carioca e chia, e o pernambucano chia um pouquinho também. Mas acompanhe atentamente comigo a leitura do texto de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo:
quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando a sua maca em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. E, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios aqui. Amém. Queridos, depois de ouvirmos tanto o Evangelho, faz tanto tempo que eu não escuto, num período musical da igreja, o Evangelho cantado e repetido em todas as canções, que a sensação que eu tive quando a palavra foi passada é que nós não precisávamos meditar no Evangelho, porque ouvimos o Evangelho. Os irmãos, com muita propriedade, e eu quero, assim, louvar a Deus pela vida dos irmãos e entusiasmá-los e motivá-los a continuarem cantando o Evangelho, como cantaram hoje pela manhã, cantarem sempre, porque é o Evangelho que alimenta a igreja, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que traz vida, e é o Evangelho que a gente tem que aprender a cantar, porque a gente tem que viver o Evangelho. Então, aprendendo o Evangelho enquanto a gente estuda na escola dominical, nos grupos pequenos, na ministração, e enquanto a gente canta, mais fácil é de introduzirmos e encarnarmos o Evangelho na nossa vida. E nessa manhã, o Evangelho nos traz algumas lições intrigantes, implicantes, desafiadoras. Quando a gente olha para o texto, eu quero pensar a partir desse texto algumas coisas com vocês. A primeira coisa é a pergunta dos escribas e fariseus, feita entre eles acerca da afirmação de Jesus: quem pode perdoar pecados? Mais uma vez, eles tentavam colocar Jesus no xeque-mate. Mais uma vez, eles tentavam enquadrar Jesus. Agora a gente vai ver como é que ele vai se sair dessa. Quem é que pode perdoar pecados? E aí eles queriam meio que testar sobre se ele era de fato Deus, se ele falava de fato uma blasfêmia, porque ele era um homem comum como os outros, e aí ele não podia perdoar pecados, porque o conceito de pecado para eles e para nós era muito claro. É todo o ato que o homem comete contra a divindade, e portanto, se é um ato contra a divindade, só a divindade pode perdoar. Se é um ato contra Deus, só o próprio Deus pode perdoar. E aí eles cochicham entre si. Quem é esse que afirma que o pecado dele está perdoado? Quem é ele que é capaz de fazer isso? Ele está blasfemando. E aí Jesus, mais uma vez, autenticando a sua divindade, autenticando a sua humanidade, autenticando a sua identificação conosco, ele diz: eu posso não apenas perdoar pecados, mas eu posso também restaurar a vida. Se para vocês tudo passa pelo perdão dos pecados, então vamos lá. Obrigado, querido. Irmãos, próxima eleição para diácono, não esqueçam, tá? Qual é o seu nome? Mateus. Olha aí, o nome já ajuda, hein, Mateus? Eu posso não apenas dizer: estão perdoados os seus pecados.
Mas eu posso também dizer para ele: pega a sua maca, pega a sua cama, coloque debaixo do braço e vá para casa caminhando. Você não precisa mais dela. E aí eles ficam mais atônitos ainda. A segunda interrogação que eu quero começar a construir com vocês está na expressão do versículo 20, vendo-lhes a fé. Palavra da moda, fé. Palavra da moda para tudo. Se você tiver fé, você vai ficar rico. Se você tiver fé, você vai passar na faculdade, no vestibular. Se você tiver fé, você vai passar no concurso público. Se você tiver fé, seu marido vai se converter. Se você tiver fé, o seu irmão vai ser transformado. Se você tiver fé, a pessoa que está na sua família enferma vai ser curada. Se você tiver fé, você vai trazer aqui para o gasofilaço tudo que você tem e Deus vai te dar mais. Está na moda, nunca esteve tão na moda entre crentes e não crentes essa expressão fé. As pessoas usam o tempo inteiro. E aí, o texto nos diz que Jesus, vendo-lhes a fé, e a expressão está tanto no original como na nossa tradução no plural, fazendo menção não à fé do acamado, fazendo menção não à crença daquele que estava na cama, fazendo menção não a alguma ação de credulidade do doente, mas fazendo referência àqueles que o levaram, fazendo referência à atitude dos amigos. Aqueles eram amigos. A expressão está dizendo assim: aqueles amigos criam que se havia alguma possibilidade daquele homem voltar a andar, a única possibilidade era ele tendo um encontro com Jesus. E aí eles não perderam tempo. Então, vendo-lhes a fé, vendo a fé desses amigos do acamado, Jesus, vendo, atendeu. E sobre fé é importante a gente considerar algumas coisas. A Bíblia nos diz algumas coisas. Primeira coisa, a gente encontra na Bíblia Deus curando pessoas para honrar a fé dessas pessoas. Por exemplo, o centurião que vai até Jesus pedindo para que Jesus cure o seu servo. E aí ele diz a Jesus assim: olha, não precisa nem o senhor ir lá. Dê uma ordem daqui, porque eu sei como é que funciona isso. Eu tenho pessoas sobre a minha autoridade, eu mando, e eles obedecem e as coisas acontecem. Se o senhor mandar, meu servo vai ser curado. Não precisa ir lá, não. E aí Jesus ordena e o servo do centurião é curado. A mulher do fluxo de sangue, ela pensou consigo: se eu tocar na sua roupa, cheia de suor, fedorenta, eu serei curada. E aí ela toca, e ela é curada. As pessoas, os discípulos dizem: olha, mestre, muita gente está te tocando, mas alguém me tocou diferente. E diz o texto: vendo-lhes a fé, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A mulher cirofenícia, uma história belíssima de manifestação da graça de Deus. Jesus parece dizer para ela assim: eu não vim para você, e a causa que você me traz não é minha. E ela diz assim: mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus diz assim: olha, não vi em toda a região uma fé como a sua. Sua filha será liberta. Vai, e o que você quer vai acontecer. A gente encontra também gente vivendo a dialética do crer e não crer. A gente encontra a história de um homem que diz assim: mestre, eu quero, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu desejo crer, mas eu não consigo crer.
Eu gostaria de crer, mas tem uma série de barreiras que me impedem de crer. Eu tenho conhecimento, mas dentro de mim tem algumas coisas que impossibilitam, que impedem que esse conhecimento que eu tenho flua de tal maneira que se transforme em fé. Me ajude na minha falta de fé. A minha razão compreende, mas a minha alma não dá vida a isso ainda. Me ajude. E aí Jesus acolhe esse homem e atende esse homem na sua falta de fé. A gente encontra também nas Escrituras, algumas vezes, Deus revelando a sua graça a despeito da fé. A gente encontra e a gente experimenta Deus se movendo na história em favor de pessoas, quer essas pessoas creiam, quer essas pessoas não creiam, quer essas pessoas se movimentem na direção dele, quer essas pessoas andem de costas para ele. Nós vemos Deus se movendo historicamente na direção de pessoas que se mantêm duras como uma pedra, o coração parece uma rocha de granito, intransponível, que parece não servir para nada, mas não obstante a isso, Deus muitas vezes se move na direção delas e faz algo especial na vida delas. Uma dessas pessoas é o Senhor, meu sogro. Não convivi até hoje com alguém com um coração tão duro como o Senhor, meu sogro. O Senhor, meu sogro é uma história de milagre que eu gosto de contar. O Senhor, meu sogro, eu devo ter partilhado com vocês em uma das minhas vindas aqui, que sobre a minha ótica eu vim para cá por causa dele. Ele levou um tiro, ficou tetraplégico, ficou acamado, morou 2 anos no hospital, 1 ano e meio no Vitória Park, e mais 6 meses entre o Vitória Park e o Sara de Brasília. Voltou para casa, teve alta e viveu todas as crises de alguém que fica tetraplégico, de uma maneira muito compreensiva. Depois que ele retomou a vida normal, entendeu que sua história, daquele momento para frente, de 31 de maio de 2004 para frente, seria em cima de uma cama, ele passou a viver normal. Ele concluiu: eu tenho lucidez, eu tenho uma mente brilhante, e ele tem, eu posso continuar ativo, mesmo em cima de uma cama ou com alguém me conduzindo na cadeira de rodas. E ele manteve a vida do mesmo jeito, e manteve o coração duro do mesmo jeito. Manteve o coração como uma pedra, como uma rocha. E uma tarde, ele teve um momento ruim, e nós viemos visitá-lo. Ele teve que ser socorrido, trazido aqui para o Vitória Park, e nós fomos visitá-lo e começamos minha sogra e eu, ler um texto. Ele disse: eu não quero que vocês leiam nada. Eu não quero que vocês leiam, eu não quero que vocês cantem, eu não quero que vocês falem, eu não quero ouvir absolutamente nada. Se vocês não quiserem vir me visitar, nem venham. Mas se vierem, fiquem quietos, sentados aí, esperem o horário da visita terminar e tudo certo. Mas eu não quero ouvir vocês falando nada no meu ouvido. Falei: seja como você queira. E era uma quinta-feira. E na sexta eu voltei lá. E como ele disse, eu fiquei sentadinho lá. Eu olhava para ele, ele olhava para mim, e ficávamos lá paquerando um com o outro, trocando olhares e tal. Eu, como um bom nordestino, não conseguia ficar quieto. E aí eu levantava, ia lá, passava a mão no cabelo dele, dava um cheiro na cabeça e dizia para ele assim: isso não tem como você me proibir. Você vai ficar com raiva, mas eu vou cheirar a tua cabeça e alisar o teu cabelo. Você não se move, então não tem como você resistir a isso. Você não vai me proibir de fazer isso. Você pode até dizer para eu não fazer e ficar de cara feia, mas eu vou fazer. E aí eu ia, cheirava e tal, ficava lá e voltava para o meu lugar. E terminava o horário de visita, eu ia embora. E aí no sábado, ele liga para casa e diz assim: eu quero conversar com o Iranildo. Eu não fui visitá-lo,
E aí, na conversa, ele disse: eu quero que você venha aqui. Falei: agora? Você pode entrar, que você é pastor, você tem uma carteira que pode entrar aqui. Eu falei: então tá bom, estou indo aí. E aí eu cheguei lá e ele disse: olha, na noite passada aconteceu alguma coisa diferente comigo. E eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Deus falou comigo. E aí eu comecei a conversar com ele sobre essa crença que surge inesperadamente. E ele faz uma profissão de fé pública. E diz para mim assim: eu quero ser batizado. Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Eu falei: absolutamente nada. Nada impede que você seja batizado. Eu posso até batizá-lo agora, mas eu não quero privar sua mulher e suas filhas de viverem esse momento tão especial. E aí, liguei para casa, avisei, conversei no hospital e disse: a gente vai vir aqui umas 6 ou 7 pessoas, não é comum. E o que eu quero dizer é que Deus estava agindo no coração de um homem que dizia para ele assim: Deus para mim é o que eu tenho, e eu continuo tendo o que eu tenho. Eu não tenho saúde como eu tinha, mas eu tenho uma conta que tem uma reserva boa, que eu posso viver, eu posso até gastar, eu posso até ir lá para os Estados Unidos, fazer uma experiência com célula-troncos, gastar parte do meu dinheiro, ainda vai sobrar alguma coisa. Isso é Deus para mim. E não obstante a isso, Deus estava se movendo no coração dele para transformá-lo a despeito da sua plena, confessa incredulidade. Deus faz a sua ação, faz a sua obra no meio do povo, a despeito da fé que o povo tenha ou não. Às vezes, o povo que manifesta ou que anuncia ter fé atrapalha. É como a multidão que fica na porta, pela janela, e que cria a dificuldade para que o paralítico entre. Mas os rapazes com fé vão lá para cima, abrem um espaço no telhado e descem o paralítico. Às vezes os que têm fé se juntam no meio da multidão e querem tanto ver as coisas acontecerem na sua vida pessoal, querem tanto a manifestação bondosa e graciosa de Deus sobre si, que se tornam uma barreira, um empecilho para que Deus se mova na vida dos outros e para os outros. E talvez use esse povo para que esse povo manifeste a bondade de Deus para a vida dos outros e na vida dos outros. Mas, não obstante a isso, Deus, de uma maneira amorosa e paciente, Ele se move na direção de quem crê e na direção de quem não crê também. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então ele faz esse movimento sempre na direção daqueles que parecem estar sedentos por ele, mas ele faz esse movimento também na direção daqueles que estão correndo para longe dele. E quanto mais eles se afastam ou acham que estão se afastando, mais eles estão se aproximando, porque não tem como fugir da presença dele. O texto nos diz, queridos, que como igreja, nós temos um grande desafio missional. O texto nos diz que como igreja, nós precisamos aprender a apresentar a Deus todos os enfermos, com todos os tipos de enfermidade. Tenham esses enfermos algum nível de fé, sejam esses enfermos totalmente incrédulos, sejam essas enfermidades com uma possibilidade mínima ou nenhuma de cura, sejam essas enfermidades contagiosas, tenhamos nós medo de sermos contagiados com essa enfermidade que esses enfermos carregam consigo. O texto nos diz que nós temos o grande desafio de apresentar aquele que pode fazer alguma coisa por esses enfermos,
nós temos que apresentá-los a Ele. E nós temos que criar caminhos, nós temos que adaptar o caminho, nós temos que facilitar o acesso, nós temos que criar maneiras para que aqueles que não conhecem e precisam, e mesmo achando que não precisam, mas precisam, tenham um contato com Ele. A gente faz uma confusão nessa caminhada. A confusão é, nós confundimos Ele com a igreja e confundimos a sua mensagem com a igreja. Confundimos o Evangelho, que é o verbo que se fez carne, com a igreja, e confundimos a missão da igreja com a missão dele. E aí nós, para tentar arrumar isso, nós convidamos as pessoas para virem para a igreja. Alguma coisa, ajuda, continuem convidando. Mas nós temos o desafio de desembolar tudo isso e apresentarmos as pessoas a Ele. E introduzirmos as pessoas diante dEle. E colocarmos as pessoas face a face com Ele. E não falarmos nada sobre a igreja. E se eventualmente as pessoas falarem, a igreja é ruim, a gente vai dizer é. A igreja faz mal, a gente vai dizer faz. A igreja historicamente fez uma porção de atos errados, a gente vai dizer fez. Mas ele não fez. E ele não é a igreja. Ele é o Senhor da igreja. E ele, o que fez foi amar a igreja. E o que ele fez foi amar você. E ele continua amando você. E eu estou aqui para te dizer que ele te ama. Você pode não amá-lo, você pode não querer dialogar com ele, você pode não querer a companhia dele, você pode não gostar dele, mas ele morreu por você. E eu só preciso te dizer isso. Se você vai na minha igreja, ou em uma outra igreja, ou qualquer outra coisa, detalhe, mas você precisa entender que você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, você precisa conviver com ele. Caminha com ele um tempo. Se permita uma caminhada com ele, longe da igreja, longe de qualquer estrutura. Deixe que ele se revele a você. E parece que esses amigos do paralítico tiveram esse zelo, esse cuidado, essa iniciativa. Esses amigos do paralítico, eles concluíram: se ele for tocado pelo Senhor, se ele tiver um momento com o Senhor, mesmo em meio a todas as dificuldades, se ele tiver um momento com o Senhor, tudo na vida dele pode mudar. E nós não podemos perder essa oportunidade. A gente não sabe quando é que o Senhor vai passar por aqui novamente. A oportunidade é essa. Vamos fazer isso. E, queridos, a fé dos que creem pode ser um empecilho, mas a fé dos que creem pode ser também um canal que Deus vai usar para resgatar os que não creem. Então, aqueles que creram se colocaram exatamente nessa condição de serem esse canal que Deus iria usar para resgatar aquele homem e para que Deus manifestasse a sua glória a todos aqueles que estavam ali. Como igreja, nós temos esse desafio. O cumprimento desse desafio requer algumas coisas. Primeira coisa, e aí eu estou já chegando para os finalmente, requer uma ação muito ousada da nossa parte. Nós somos ousados na contramão. E alguém diz assim, mas nós fomos chamados para andar na contramão, mas não nessa contramão. Não fomos chamados para andarmos exatamente nessa contramão. Agora o bar fechou. Eu tenho um vizinho que é um bar. E aí o meu vizinho de um lado é da Maranata. O outro é pastor da Maranata. E o outro é o bar. E o outro é uma loja maçônica. Essa é minha vizinhança do mesmo lado de calçada. Um deles, muito incomodado com o bar, aí o bar aumentava o som e ele colocava
a caixa de som do som da sua casa mais para a janela e aumentava o som da sua casa. E eu pensava comigo, ele está achando que quanto mais ele aumentar o som da sua casa, ele vai uma hora converter o bar. Ele vai criar uma relação de animosidade com o bar, com os frequentadores do bar, com o dono do bar. E vai atrapalhar o acesso a essas pessoas. Ele está achando que ele está sendo ousado, mas ele está sendo ousado ao contrário, às avessas. Ele não deveria fazer isso. E aí, de vez em quando, eu ia lá no bar, comer algum tira-gosto, bater um papo com as pessoas e tal. E aí o cara dizia assim, rapaz, esse crente é chato, né? Ele sabe, todo bar tem isso. Bar é assim. Eu disse, não é, rapaz, mas é assim mesmo, crente é assim mesmo. Crente é chato mesmo, não leve em conta ele, não. Deixa ele quieto. Um dia ele vem aqui, um dia vai faltar refrigerante lá na hora do almoço, ele vai vir aqui comprar com você. E aí, você vai ter a oportunidade de dizer a ele, deixa de ser chato, rapaz. E eu ia lá, de vez em quando, né, trocar uma ideia com esse pessoal do bar. E o tempo passou, e aí eu estou chegando em casa, e está o casal, dono do bar, chegando em casa também com a Bíblia na mão. E eu falei assim, como é que compatibiliza isso? Eles têm um bar, e eles estão vindo com a Bíblia na mão. O que está acontecendo? Deixa quieto. Mais tarde eu converso com eles. E aí, um tempo depois, eles disseram, olha, alguém me falou que eu precisava conhecer Jesus. E que eu podia continuar tendo o bar. E que Jesus ia arrumar um jeito, de alguma maneira, em algum tempo, para que nós pudéssemos manter a nossa família de outro jeito, sem o bar. E essa pessoa veio aqui no bar, conversou conosco aqui no bar, interagiu conosco aqui no bar, e veio muitas vezes, se tornou cliente e tal, e aqui no bar essa pessoa falou do amor de Deus, e aqui no bar a gente conheceu Jesus, aqui no bar nós nos convertemos, temos o bar fechou. Eles abriram uma loja, e estão sendo sustentados, e sustentando a família com a loja, e o bar está fechado. Esses rapazes foram de uma ousadia enorme. Aquele camarada, que eu não sei quem é, que foi lá no bar e insistiu e conversou, foi de uma ousadia enorme. E nós temos o desafio de sermos ousados ao extremo. Eu estava vindo hoje para cá, né, eu não tinha vindo para cá ainda no domingo, com rua de lazer. E aí uma multidão de gente na rua, na beira da praia. E eu imagino que também no domingo, uma multidão de gente indo para a praia, uma multidão de crentes indo para a igreja. E eu conversando comigo mesmo, dirigindo, conversando com o João, e com a Madá, e pensando, né, como a gente pode se achegar a essas pessoas. Como a gente pode usar esse espaço belíssimo para também trazer vida, a vida do Evangelho a essas pessoas. Como a gente pode fazer com que a capital, onde mais as pessoas estão desenvolvendo atividade física, também, enquanto desenvolvem atividade física, conhecem a Jesus. Como a gente pode usar isso de uma maneira criativa e ousada para apresentar aqueles que estão cuidando da saúde, aquele que cuida da vida. É um desafio. Porque esse desafio precisa ser cumprido de uma maneira criativa. Não basta dizer, leia e medite, passou o tempo. Não basta dizer, Jesus te ama. Não basta colocar uma faixa lá no sinal, e aí quando os carros param a gente abre, quando os carros saem a gente fecha, quando o carro para a gente abre. Nós precisamos começar a pensar de uma maneira criativa. O nosso tempo está cada vez mais criativo. Aqueles rapazes foram de uma criatividade enorme. Se fosse aqui durante o culto, nós estaríamos todos assustados, com alguém quebrando tudo aqui e de repente descendo um maluco numa cama. E o pessoal segurando na corda. Nós íamos chamar a polícia. Estão arrombando a igreja. Tem que ser preso.
Podia ter acontecido isso naquela situação. Nós temos o desafio de associarmos a nossa fé em Deus, aquilo que cremos que Deus é capaz de fazer, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós temos o desafio de associar isso a toda a criatividade que Ele nos dá, para que, sendo instrumentos dEle, com criatividade, possamos apresentá-lo a outras pessoas, para que as pessoas doentes e enfermas, que estão andando de um lado para o outro como ovelhas sem pastor, encontrem o pastor, sejam pastoreadas, que estão sedentas, tenham um encontro com a água da vida, que estão famintas, tenham um encontro com o pão da vida. E às vezes, para isso, nós precisaremos pagar o mico, nos passar por ridículo, mas que seja, que no ato ridículo, que no mico que tenhamos que pagar, alguém conheça Jesus. Haverá sempre uma celebração no céu, por cada mico que eu e vocês pagamos, e alguém conhece a Jesus. Usar o cumprimento da missão com a maior criatividade possível. Cumprir a missão acreditando que o milagre vai acontecer. Nós não podemos cumprir a missão porque nós temos uma missão. Não dá para cumprir a missão porque eu tenho que cumprir. Foi-me dada essa missão, eu tenho que cumprir e pronto. Eu tenho que cumprir porque se eu não cumprir, eu serei cobrado. Não posso cumprir a missão motivado por isso. Eu preciso cumprir, a igreja, nós cristãos missionais contemporâneos, pessoas que entendem que vivem neste mundo para anunciar a glória de Jesus e para encarnar na sua vida a pessoa de Jesus, para que as pessoas olhando para nós não nos vejam, mas vejam Ele em nós, seja Ele crucificado ou Ele vivo em nós. Nós precisamos viver assim, acreditando que em algum momento Ele vai se mover de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, que o milagre vai acontecer. Eu não posso viver como cristão porque eu sou obrigado, porque eu fiz a pública profissão de fé, e eu prometi que eu ia fazer isso, isso e isso, e se eu não for, eu irei para o conselho, os presbíteros vão chamar minha atenção. Eu preciso viver com a maior leveza do mundo a vida cristã e manifestar a Jesus, acreditando que em algum momento, nesta manifestação, uma manifestação ainda maior vai acontecer, de tal maneira que o milagre vai acontecer. Eu creio que o milagre vai acontecer antes de sair para cumprir a missão. Porque se eu não crer, é melhor eu não ir cumprir a missão. Se a Débora e todo o pessoal do Luz da Noite não crê que o pessoal que está na prostituição, na vida que aos nossos olhos é mais degradante possível, vai crer, e não apenas vai crer, mas vai ser transformado, e não apenas transformado, vai ser restaurado, não apenas restaurado, Deus vai fazer do monturo uma nova pessoa, vai tirar todas as mazelas do coração, da mente, da alma, da história, e não apenas isso, Deus vai colocar essa pessoa no emprego, numa casa, vai tirá-lo e vai dar outra fonte de renda, uma outra forma de vida digna para essas pessoas. Se eles não creem nisso, melhor eles não irem, porque eles vão defraudar essas pessoas. Mas porque eles creem nisso, é que eles vão. Eles creem. A cada dia que eles saem para acolher alguém, para visitar alguém, para estar com alguém, para compartilhar com alguém, eles estão crendo que esse conjunto de milagres em algum momento vai acontecer, porque eles estão crendo
Cristo é a encarnação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós continua entre nós através de nós. Continua se mostrando às pessoas através de nós. E aí Paulo, de uma maneira sensacional, diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se e encarnou, tomou forma humana e habitou, caminhou conosco, comeu com pecadores, dialogou com pecadores, esteve com as pessoas piores possíveis, foi ridicularizado e as pessoas foram transformadas e nós nele encontramos vida. Essa vida que nós encontramos nele, nós temos que partilhar com outras pessoas, acreditando que do mesmo jeito que ele operou esse milagre em nós, ele vai operar esse milagre na vida das outras pessoas. E aí, tudo isso acontece, o conjunto da obra acontece. Quando o conjunto da obra acontece, acontece exatamente o que o texto no seu final relata. As pessoas ficam todas pasmas e glorificam a Deus. Quando o conjunto da obra acontece, nós não dizemos, nós somos super crentes, fiéis a Deus. Quando o conjunto da obra acontece, nós dizemos glória a Deus. Deus é sensacional. Usa um entulho como eu, um trapo como eu, e manifesta a sua glória e transforma pessoas. Está aqui alguém que estava morto igual a mim e agora está vivo. Glória a Deus. No final de tudo, todos se voltam e se rendem à glória do Cordeiro. Porque a razão de ser da nossa existência é a glória do Cordeiro. A glória do Cordeiro se manifesta quando o Cordeiro é anunciado por nós. E é muito simples, queridos, muito simples. Agora, deixa eu resumir tudo e concluir. A gente só vai falar uma coisa para as pessoas. Nós temos uma grande necessidade, e essa necessidade se chama Deus. Nós fomos criados por Deus, nascemos dele. A nossa alma só sossegará em paz quando estivermos com ele. Ele resolveu dar conta desse problema, e ele enviou Jesus para morrer por nós, porque nós éramos incapazes de, por nós mesmos, nos voltarmos para ele. Então ele veio até nós. Em Cristo ele veio até nós e morreu por nós. E em Cristo ele quer nos levar de volta para ele. Então, você não precisa gostar de mim, você não precisa me achar bonito, você não precisa ir para a minha igreja. Você só precisa crer que Deus ama você. E a prova do amor dele é que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Evangelho. E é isso que a gente tem que fazer. Foi isso que os amigos do paralítico fizeram. Eles não precisaram fazer essa pregação, porque o verbo encarnado estava ali. E eles acreditavam. E eles disseram, se nós apresentarmos nosso amigo ao verbo encarnado, alguma coisa vai acontecer. Se nós apresentarmos os nossos amigos ao verbo encarnado, alguma coisa vai acontecer. Creia nisso e apresente sempre. Viva um viver missional, apresentando sempre o verbo que se fez carne a todos os seus amigos, parentes, a todas as pessoas. E alguma coisa muito boa vai acontecer. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento precioso. Obrigado por Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Obrigado por Jesus, porque se não fosse por ele, nós continuávamos como paralítico, cada um no seu leito, cada um carregando as suas mazelas, e até ainda continuamos, mas ele, com o amor imenso com o qual nos ama,
nos deu vida, nos mantém vivos, nos sustenta, nos alimenta, nos guarda e nos dá o privilégio de sermos participantes da sua missão. Obrigado, Deus, porque assim como tu enviaste ao teu Filho, tu também nos enviaste. E nós queremos, como o teu Filho manifestou a tua glória, nós queremos manifestar também. E nós queremos ver milagres acontecendo, os pecadores sendo transformados pelo Verbo que se fez carne, os mortos vivendo, os sedentos encontrando a água da vida, os famintos sendo alimentados pelo pão da vida. E nós queremos ver a nossa cidade com sinais de vida, a vida do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado por esse momento tão precioso. Vamos ficar em pé, queridos. Se você quiser ganhar um abraço e um cheiro meu, eu estou lá fora lhe esperando, tá bom? Não se preocupe, eu não quero saber se você está cheiroso ou não. Só quero expressar o meu carinho por você. Somente isso. Sobre todos vocês, sobre os irmãos que estão lá naquele retiro, sobre a igreja do Senhor nessa cidade, espalhada por essa terra. Repouse hoje e sempre o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai. A graça de Jesus, o nosso Senhor. O poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito se renovem e se multipliquem, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra